Bom, pessoal, voltando aí à nossa aula de React, tá? Esse é o terceiro vídeo, né? Agora nós vamos começar a entender os conceitos de estado, né? De state do React, né? O que que é o state? O state é como se fosse um valor, né? Não é como se fosse não, né? Ele é um valor de fato, mas com algumas peculiaridades, né? De uma variável normal que a gente tem no JavaScript ou em qualquer outra linguagem, né? Que nós podemos modificá-lo, mas ele tem um atributo, né, dentro do React que faz com que o React escute essas modificações o tempo todo e reconstrua a nossa tela de forma automática, já com o valor atualizado daquela variável, né? Então vamos limpar aqui o nosso header, né? A gente não vai usar ele. Vamos importar um cara aqui do React chamado useState, tá? Import useState lá do React e vamos criar um estado aqui para a gente ver, tá? Ele tem uma declaração um pouco diferente de uma variável normal, né? Num JavaScript normalmente você usa um var, minha variável dá um valor, né? Por exemplo, e aqui você pode modificar, né? Minha variável recebe agora minha variável mais, né? Ele vai acrescentar um. Mas o React ele não consegue entender esse tipo de, de abordagem aqui, né? Ele não entende que isso aqui é uma alteração que precisa ser exibida na tela de forma atualizada. Então nós vamos criar um estado, tá? Então vamos colocar aqui o const, ele trata como const, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, número e set número. Recebe use state. E aqui dentro, tá? Desse use state eu passo um valor inicial para minha variável, tá? E o que são esse número e set número, né? Número é como se fosse a minha variável normal, né? Quando eu preciso exibir esse valor, né? Pegar esse valor para fazer qualquer operação, eu vou fazer uma referência a esse cara. Mas quando eu quero atualizar esse cara, eu vou chamar o set número, né? Lembra um pouco o conceito de orientação a objeto de getter e setter, né? É uma coisa bem parecida. Então, esse set número é uma função onde o parâmetro dele é o novo valor de número, tá? Então vamos fazer uma implementação básica aqui. Eu vou colocar aqui um H1, que ele vai ter aqui interpolado dentro dele o número, certo? Perfeito. E eu vou ter também um botão que eu vou fazer o incremento desse número, tá? Então vou colocar aqui button, certo? Vou colocar aqui o botão de somar. E aqui dentro dele, ele recebe um parâmetro chamado onClick, certo? Que também recebe um parâmetro que é uma função, né? Ou seja, o evento de clique no botão vai disparar uma função que eu vou passar aqui dentro. Pode ser qualquer função. Então, vamos criar aqui uma função que ela faz o acréscimo desse número, certo? Então, vamos colocar aqui function, né? É engraçado porque fica, como é um componente funcional, ele já é uma função, fica aqui realmente uma função dentro de uma função, né? Então, uma function somar mais 1, certo? E aqui dentro vamos fazer o seguinte, let novo número, recebe número mais 1, perfeito? Então, set número vai receber o novo número. E aqui dentro do botão, no onClick, eu já vou fazer a referência à função somar mais 1. Então, vamos salvar aqui, vamos ver como ficou. Ele já tem aqui o zero, né, que é o valor que nós iniciamos aqui. E agora, quando eu clicar no botão, ele virou 1, se eu clicar de novo, 2, 3, 4, 5, e indefinidamente, né? Quantas vezes eu clicar, ele sempre vai executar essa função aqui. E você viu que a gente simplesmente fez a referência ao botão, e quando a gente vai somar, a gente seta o número com set número. Não fizemos mais nada, e a tela já reage a essa alteração de valor, né? Eu não preciso manipular o DOM de maneira ativa, né? O próprio React já lida com isso para mim, porque eu estou alterando o state, certo? Então, com base nisso daqui, já podemos fazer a nossa lista, né, dos to-dos, né? Então, em vez da gente ter um número, nós vamos ter agora uma lista, tá? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, em vez de uma função somar mais um, eu já vou tirar ela aqui. Vou até tirar aqui também esse onClick, senão ele vai ficar dando um erro de referência.
Aí aqui, em vez da gente usar um H1, a gente pode pôr um input, certo? Só que aqui no input tem um porém. Como eu posso pegar o valor que o usuário colocou nesse campo? Eu preciso também de um state para ele, para que esse input possa representar também esse valor, assim como o H1 estava representando para a gente o valor de número, tá? Então vamos fazer aqui um novo state, colocar ele aqui acima, const, chamado de new to do e set new to do, tá? Sempre nesse modelo, né? Eu tenho o valor e um set, né, com o mesmo nome do valor para ter sentido aí na nossa aplicação, tá? Recebe use state, tá? Eu posso ter quantos states eu quiser aqui dentro, né? Enquanto eu precisar. Ele tem uma string vazia como valor inicial. Tá? Então temos aqui um value que a gente também passa como parâmetro aqui para o input, tá? New to do, certo? Perfeito. Só que aqui em vez de somar, vamos mudar aqui também para adicionar to do e vamos ver como ficou, ok? Essa variável número já podemos remover também, nós não vamos usar ela por enquanto, tá? E você vê que temos aqui um campo, tá? E um botão que ele está sem função e eu clico não vai acontecer nada. Mas você vai reparar que quando eu tento alterar aqui esse campo, ele não acontece nada, né? Você aperta os botões aqui no teclado, ele não vai mudar. Por quê? Porque nós não estamos setando o estado, né? O novo valor do campo. Ele está apenas representando o valor atual, mas nós não estamos modificando ele, né? Como fizemos com o número anteriormente. Então vamos criar aqui uma função chamada on. Na verdade, vamos dar um nome aqui. Change field, vamos chamar. E aqui dentro vamos ter uma abordagem um pouco diferente, tá? Toda a função, né, de input, né, até mesmo o próprio button, né, para a função que ele executa, ele passa um parâmetro chamado event, tá? Isso aqui também tem no JavaScript nativo, no HTML nativo, né, com o JavaScript, é a mesma coisa. Então nós podemos capturar o valor, o novo valor para setar no campo, né, que é o input do teclado do usuário, né? Então vamos pegar aqui um let novo valor e vamos dar aqui um event, ele vai receber o valor de event.target.value, que ele vai passar a ser o texto que está no campo que o usuário digitou. Então nós vamos dar um set new to do, o novo valor. Então agora quando a gente ir lá e agora escrever, teremos... Opa, não teve... Ah, claro, porque eu preciso fazer uma referência aqui, né? Eu preciso escutar esse evento no próprio componente. Então temos aqui uma função agora, onChange, tá? Que eu vou passar o change field. Perfeito? Salvando. Agora sim, devemos ver a modificação no campo. Quando eu escrevo, ele já captura ali o texto, né? E atualiza esse valor. Beleza, mas agora como eu adiciono os to-dos, né? Então vamos criar aqui um novo estado, né? Para armazenar os to-dos que nós estamos adicionando, né? To-dos, né? E set to-dos, use state. E aqui no valor inicial eu vou definir uma lista vazia, certo? Uma lista vazia que a gente vai adicionando, né? Porque a princípio nós vamos iniciar a aplicação, não teremos nenhum to-do. Então deve ser uma lista vazia, tá? Então vamos começar a mexer aqui já nas funções, beleza? Então vamos adicionar uma função agora, function add to do. Perfeito. E o que a gente vai fazer aqui? Nada mais do que pegar a lista, né? Vamos criar uma lista aqui, let lista atualizada, que ela vai ter os to-dos, certo? E então, a lista atualizada, nós vamos usar uma função do array chamada push, tá? Nós vamos adicionar um item a essa lista e vamos passar aqui então o nosso new to do para ver aí como vai ficar, tá? Então vamos dar um set to dos com lista atualizada, perfeito? E vamos colocar aqui no on click do nosso botão o add to do, perfeito? Vamos salvar e vamos ver como ficou. Eu vou colocar aqui fazer café
e adicionar to do. Mas nada aconteceu porque nós não estamos exibindo esse to do. Tá. Mas isso eu vou ensinar já na próxima aula, tá? O foco dessa daqui era mais ensinar os conceitos aqui de estado, né? E parâmetros, né? De chamada de eventos. Então, na próxima aula, já vamos ver aí como renderizar listas, tá? E depois também modificar esses objetos e tudo mais. Então, deixem aí o like no vídeo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até a próxima aula.